Eu tô chegando na casa dos 30 e eu tô ficando um pouco reflexivo. Não sei se isso condiz com quem tá nessa faixa, né? Que tá acontecendo comigo agora. Ou se é coisa da minha cabeça. Não sei. Mas eu vim aqui conversar com vocês sobre um filme que eu assisti. Se não me engano, ele é de 2009, esse filme. E o filme... assim, não era pra ser um filme que eu assisti pra me ter alguma coisa pra me falar sobre ele ou criar algum tipo de diálogo, nada. Eu só tava querendo assistir um filme porque o Wi-Fi acabou e ele tava baixado no meu celular e eu fui assistir ele. Bem despretensioso. Então, eu resolvi assistir ele e no final do filme eu acabei ficando um pouco pensativo a respeito desse filme. Então, antes da gente conversar sobre ele, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E bora conversar um pouco sobre O Amor Não Tira Férias. Bom, se você nunca assistiu esse filme, ele é sobre essas duas mulheres que tem... Cada uma tem um tipo de desilusão amorosa, onde elas vão... Meio que essa desilusão amorosa das duas vai dar uma iniciativa pra elas mudar uma coisa na vida delas. Elas não tiram férias, então elas acabam fazendo... A personagem da Cameron Diaz, ela acaba entrando num site ali pra fazer uma férias e viajar pra um lugar bem pacato, bem isolado, que ela quer se isolar. E ela acaba entrando em contato com a personagem da Kate Winslet. E as duas conversando ali, elas entram num acordo de... Sabe aquele programa de troca de esposas? É quase aquilo. Onde elas vão trocar as casas, né? A Iris, que é a Kate Winslet, vai pra América, pros Estados Unidos. E... Gente, eu esqueci o nome da personagem da Cameron Diaz. É Alex? Eu chamei tanto o personagem de Cameron Diaz, que ficou Cameron Diaz na minha cabeça. Mas aí elas fazem essa troca e a Cameron Diaz vai lá pra esse lugar pacato na Inglaterra. É uma cidadezinha bem pequena e tudo mais, então elas fazem essa troca. E no meio dessa troca, cada uma vai lidar com algumas questões da vida delas que não só envolve o romance, mas envolve elas como pessoa. E é bem interessante de acompanhar isso, sabe? Porque se você for parar pra pensar, a Iris, que é a Kate Winslet, ela é uma personagem apagada, ela não se destaca, ela não se permite destacar, ela aceita ser a segunda opção da vida do cara, sabe? Ela é apaixonada por um cara que não enxerga ela, sabe? Onde ela fica ali isolada, quieta num canto, onde ela é a segunda opção, nem segunda opção, na verdade, porque ela não chega a ser uma opção pra ele. Ela é alguém ali pra quando ele precisa, sabe? De alguma coisa, de alguma ajuda, de algo. Ah, eu tô precisando aqui dar, sabe? Uma relaxada. Iris. Ah, eu tô precisando de ajuda aqui no trabalho. Iris. Então a Iris, ela ocupa esse espaço na vida desse cara. E meio que ela permitiu ele ela meio que permitiu ele fazer isso com ela. Então a autoestima dela é super baixa. Ela é bem quieta na dela. Ela é um pouco tímida, aparentemente, sabe? Então ela tem que trabalhar essas questões da vida dela. E essa viagem veio justamente para ela trabalhar essas questões da vida dela. Já a Cameron Diaz já é uma pessoa mais pra frente. Ela é uma pessoa que se demonstra forte. Ela é uma pessoa que não quer e não se permite ser magoada pelas outras pessoas. Então ela se isola. Ela não quer esse contato mais íntimo com a pessoa. Então, por mais que... Ela fala isso no filme. Que por mais que ela esteja morando dentro com a pessoa, ela ainda não se permite ter essa conexão. Então... temos essas duas personagens que são opostas uma da outra. As duas precisam lidar com essas coisas. É um filme de romance, então vai ter o romance na história. A gente vai vendo o personagem da Kate Winslet
trabalhando essa autoestima dela, conhecendo pessoas novas, fazendo amizade. E uma coisa muito importante na vida dela que acontece nessa viagem foi fazer amizade com um senhorzinho de 90 anos. Porque ele é roteirista de filme e ele vai indicando filmes pra ela. Porque ele conhecendo ela, ele vai vendo que ela se permite ser usada, ser apagada. Ela não se permite ter um lugar de destaque, sabe? E ele fala isso com ela. Você é uma pessoa pra ser uma personagem principal, mas você se trata como uma mera coadjuvante, sabe? Na sua própria vida. E ela chora conversando com ele sobre isso, falando que realmente ela se permite ser uma coadjuvante na própria vida e ela precisa mudar isso. Então ele vai indicando filmes pra ela assistir e depois ela até vê um padrão nesses filmes, que são filmes onde a personagem principal é uma mulher forte, são mulheres, sabe, que vai contribuir com esse crescimento da Iris. E ela percebe isso depois, então é bem legal. Ele, do jeito dele, ele ajudar ela a tratar essa baixa autoestima. E no meio disso tudo, ela conhece um carinha que ela faz uma amizade e depois vira algo mais, sabe? Ela se permite ter algo a mais ali. E é bem bacana acompanhar a história desses dois também. Já a Cameron Diaz, a gente vê ela lá se isolando num lugar fechado, frio, que é como ela tá se sentindo agora, né? Porque a gente tem esses dois paralelos. A Kate Winslet, ela precisa de um lugar quente, aconchegante, sabe? Iluminado, ensolarado, pra ela poder brilhar. Já a Cameron Diaz, ela já tá num período da vida dela ali a personagem, né? Onde ela quer se fechar, ela tá fria, ela tá isolada, ela tá solitária. E isso reflete muito no lugar que ela tá. Então ali ela tá fazendo esse papel ali de isolada e tal, quando ela conhece um carinha que aparece na vida dela ali do nada. E é engraçado porque a primeira interação dos dois, eles se beijam e ela fica assim, analisando. Aí ele fala assim, o quê? Foi ruim? E ela, não, peraí, vamos tentar de novo. Aí beija ele de novo e fica analisando. Aí vai, beija de novo e pensa. Aí depois para, acho que a gente devia transar. Então, assim, ela tem um autocontrole da vida dela muito, muito forte. Ao menos ela demonstra ter esse autocontrole da vida dela. Ela tenta ter esse autocontrole. Mas a gente nunca tem o controle total da vida da gente, né? Coisas vão acontecendo onde tira a gente do controle total. Você pode ter ali seus 90, 95, mas vai acontecer uma coisa ali que pode te tirar dos eixos, porque você não tem o total controle de como vai ser sua vida certinho pro resto da sua vida. Coisas vão acontecendo que vai te tirando desse lugar. E isso é o papel do Jude Law. Chegar pra mudar um pouco a vida da Cameron Diaz. E então nisso vai acontecer no filme, né? Elas vão trabalhando a autoestima, vai trabalhando essa coisa de se deixar, se permitir as pessoas entrarem na intimidade, que é o caso da Cameron Diaz, que ela não deixa a pessoa entrar na intimidade dela, ela não deixa ser íntima da pessoa, porque ela tem que ser forte o tempo todo. Ao menos ela tenta ser forte o tempo todo, mas ela é um pudim, sabe? E é legal ver, acompanhando o processo dessas duas, e ver como elas vão amadurecendo consigo mesmo para depois permitir que outra pessoa entre na vida dela, sabe? Porque primeiro, Kate Winslet vai se libertar daquela amarra de um relacionamento tóxico que ela teve, de uma pessoa que usava ela vai se libertar daquilo, vai construir uma autoestima para ela. E nisso ela vai se permitir ter ali uma chance de um relacionamento. A mesma coisa com a Cameron Diaz. Ela vai se abrindo aos poucos, ela vai entrando na vida do Jude Law. E quando ela vê, aquele relacionamento mudou um pouco ela. E ela mudou um pouco, não só por ele, mas por ela, sabe? Porque ela conta do divórcio dos pais dela e aquilo ali tornou ela uma pessoa mais fechada, mais fria,
sabe? Então a gente vai vendo a construção disso, de como ela vai deixando o Jude Law entrando na vida dela, porque ela vai mudando aos poucos. Então, primeiro elas mudam, sabe? Elas têm esse autoconhecimento, né? Essa coisa dentro delas, para depois se permitir ali uma entrada de outra pessoa. E isso tudo porque elas mudaram a rotina dela. Eu tava conversando com uma amiga minha, porque assim que eu terminei de assistir o filme, eu fui conversar com uma amiga minha. Porque eu falei com ela, você é a Iris e eu sou a Cameron Diaz. Porque eu fui falando com ela sobre a questão da rotina, né? Porque quando você... Eu acho que rotina é uma coisa boa. Entre aspas. Entre algumas aspas. Eu acho, sim, que rotina é uma coisa boa. Porque eu gosto de ter as coisas um pouco ali cronometradas e programadas. Tanto que quando os meus amigos me chamam pra sair, eu tenho que programar essa saída. Quem me chama pra sair de última hora, eu tenho que estar muito animado pra me sair. Porque eu gosto de programar. Porque eu sou daquelas pessoas que tem que programar o cérebro ali, porque eu vou sair. Então tem que programar isso. Então eu gosto de rotina, onde eu vou certinho, apesar de... Assim, eu não sou daquela pessoa de horários, que eu vivo atrasado. Mas eu sei a minha rotina do que? Eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que pegar um ônibus tal hora, eu trabalho de tal e tal hora. Dentro desse trabalho, eu faço tal e tal coisa. Vou para o outro determinado tempo, faço isso. Saio do meu serviço, vou para a academia por determinado tempo. Chego em casa, faço tal coisa em tal período. Então, eu gosto de ter isso, sabe? Se alguém me chama pra sair, falo, não, vou marcar em tal dia. Eu já deixo ele marcado na minha agenda. Que a gente vai, aonde que a gente vai e tal. Então, eu sou uma pessoa que gosta de programar tudo. Só que falando com a minha amiga sobre isso, eu falando com ela sobre rotina, né? Porque, pra mim, rotina é muito bom de eu ter que ver, né, e analisar as coisas que vão acontecendo, né, onde vai acontecer. Mas sair da rotina também é bom, porque o exemplo que eu dei pra ela foi o seguinte: hoje é sábado à noite. Eu fiquei o dia inteiro em casa, deitado, vendo série, vendo filme, e essa foi a minha programação de sábado, sabe? Sendo que eu poderia ter saído com algum amigo, sabe? Ter ido bater perna no shopping, que seja. Que eu adoro bater perna no shopping. Mas ter saído de casa. Porque uma coisa que eu e ela reclama bastante é de não conhecer gente, de não aparecer gente pra gente interagir, sabe? De ter aquele amor, de conhecer alguém que pode, quem sabe, se tornar isso. Ou conhecer, fazer novas amizades. Então... e eu falando isso com ela, como que a gente... Porque ela tá na mesma situação que eu, tá? Ela falou que tá com dor nas costas, de tanto que ela ficou deitada hoje. Aí, como que a gente vai conhecer pessoas, como a gente vai fazer novas amizades, como a gente vai se interessar e possivelmente passando ali o amor da sua vida do lado de fora, se você não sai, se você não quebra um pouco essa rotina, se você não se permite sair um pouco. Eu até falei com ela de sair... Mas em só sair na intenção de conhecer gente, sabe? Mas sair ali no barzinho, ficar lá de boa, sabe? Conversando, só pelo ter o prazer de sair de casa, né? De, sabe? Tomar um ar diferente na cara. Então, não tem como a gente conhecer, interagir com outras pessoas. E esse não é só o objetivo da saída, tá? Deixando bem claro. Não tem como a gente ter essas interações se a gente não permite isso e fica preso dentro de casa. E esse é um debate que eu tava aqui falando com ela. Porque o que motivou essas duas personagens foi ter saído dessa rotina, sabe? Foi ter visto novos ares, sabe? Aí ela tá assim, Patrick, eu não tenho dinheiro pra viajar. Então assim, amiga, nem eu. Eu não tô falando de viajar porque a gente é pobre, não tem condições. Mas eu tô falando de sair ali, num barzinho, num restaurante, de boa, sabe? Sair na rua ali, onde
rola um certo movimento de pessoas ali, onde é quase que um encontrinho aqui em BH, né? E onde as pessoas ficam ali de boa, sabe? Só pra ficar e relaxar e tal. Sair desse jeito, sabe? Não viajar, que eu amo viajar. Mas não viajar em si, mas sair, sabe? Em vez de ficar preso dentro de casa num sábado, sair, ir ali, ver gente, conversar do lado de fora, conversar pessoalmente, não só conversar pelo celular. Então, eu acho que o filme, ele mostrou muito disso, sabe, pra mim. Que o filme me conversou muito a respeito disso. De como essas duas personagens, ali num momento meio desesperador, ou num momento de sei lá, sabe, a mentalidade não tava muito boa, elas acabaram embarcando nessa loucura, mas foi uma loucura que deu certo pra elas, sabe? Porque elas não conheceriam essas pessoas que elas conheceram, que elas interagiram, se elas não tivessem saído de casa, se elas não tivessem ficado dispostas a sair. A Kate Winslet não conheceria esse senhorzinho que... E ao mesmo tempo ela não veria esses filmes, não conheceria esses enredos que fez tão bem pra ela como pessoa, que ajudou na autoestima dela, sabe? Talvez sem essa viagem ela estaria lá na Inglaterra fechada, triste, deprimida. Tem uma cena onde ela até cogita tirar a própria vida, porque ela liga ali o forno e fica lá respirando em cima, onde ela... Aí depois ela percebe que aquilo é loucura, sabe? Então, assim, sair da rotina delas fez muito bem pra elas, sabe? A gente vê, ele tem um momento muito legal onde a Cameron Diaz o tempo todo ela fala que não chora. E isso é muito colocado em pauta no filme, onde a personagem dela não chora. Ela não sente a necessidade de chorar, nem de alegria, nem de tristeza, nem nada. Então ela não chora. E no momento ali onde ela se abre e tal, mas ao mesmo tempo ela fica meio receosa com aquilo, e ela abrindo mão daquilo que estava bom para ela e ela chora, aquilo ali é um despertar para ela, porque causou um sentimento nela que desde os 15 ela fala que ela não tem. Então ela viu que aquilo ali foi bom para ela, sabe? Ela chorou porque ela estava triste, mas depois ela ficou feliz de ter chorado porque aquilo ali foi uma demonstração de sentimentos que ela não tinha há muito tempo, sabe? Então a coisa que me pegou nesse filme foi justamente isso, sabe? Quebrar um pouco a rotina, sair um pouco da rotina, porque assim você tem esse autoconhecimento, sabe? Você ficar preso dentro de casa só te deixa mais depressivo, só te deixa mais deprimido. Por mais que seja muito bom ficar dentro de casa, sabe? Você pode sair pra ir ali no seu amigo, na casa dele, comer uma pizza, sabe? Você pode ir no shopping, bater uma perna e tomar uma casquinha, que tá válido, é super válido. É tipo conversando com um amigo meu que eu tô doido pra mim em Ouro Preto, né? De novo, que a última vez que eu fui em Ouro Preto, eu era adolescente. E eu tô com um desejo muito grande de ir em Ouro Preto, novamente, depois de mais de 10 anos. E eu tô programando isso com ele. Só que eu sou uma pessoa muito ligada à história. Eu adoro história. Então eu ir em Ouro Preto, que é uma cidade histórica, eu quero ir nos pontos históricos, né? Como eu fui na adolescência, na época eu odiei. Mas hoje em dia, já adulto, eu quero ir pra lá, eu quero ver a cidade, eu quero conhecer a cidade melhor, eu quero passear. E esse é um passeio que eu quero fazer, um passeio mais, sabe, eu e eu mesmo. Sabe, não é um passeio que eu tô querendo ir fazer pra mim conhecer, fazer amizade, pegar gente, nada do tipo. Não é esse tipo de passeio que eu quero fazer. Até porque Ouro Preto é uma cidadezinha mais tranquila, né? É um passeio que eu quero sair pra mim poder relaxar, sabe? Curtir minha companhia, curtir uma cidade diferente, ver história, sabe? Consumir um pouco da cidade, andar pela cidade. É um passeio que eu quero fazer onde seja eu ali, sabe? Na paz e na tranquilidade. Não é um passeio que eu quero fazer para outros fins.
E eu falando isso com a minha amiga, eu acho super bacana isso também, sabe? Quando você se permite sair e fazer viagens ou passeios assim, onde o foco ali é você, sabe? Você ter seu momento tranquilo, você ter seu momento de paz. E isso é bem legal, sabe? Porque isso te traz um sentimento da própria Kate Winslet, sabe? De autoconhecimento. Você passar um tempo ali, curtir a sua companhia. Esse é o ideal, sabe? Você curtir sua companhia. E é isso que eu quero, sabe? Nesse passeio. Meu amigo tá querendo ir e já perguntando onde tem festa, onde tem isso, aquilo. Eu tô sem amigo, não é esse o meu objetivo. Procure você, se é que você vai achar algo do tipo. Esse não é o meu objetivo nessa viagem. Meu objetivo é outro. É um passeio tranquilo. Um passeio pra mim, Patrick, que gosta de história. Que gosta de sair e ficar, sabe, dando uns passeios e tudo mais. É esse tipo de coisa que eu quero. E ver esse filme me causou muito isso, sabe? Essa vontade de curtir mais a minha companhia e curtir mais os meus amigos, sair um pouco da rotina e conhecer alguns outros lugares, assim, pra mim ficar de boa e bater um papo, sabe? Então, esse filme só me mostrou como eu tô sendo um pouco Kate Winslet, sabe? Tô sendo um pouco Iris. Minha rotina é trabalho, casa, academia, de vez em quando que eu não tô cansado. E essa é a minha rotina. Então, eu quero um pouco quebrar essa rotina já estabelecida, onde eu tô vivendo no automático. E é uma coisa que eu falo muito com as pessoas, sabe? Com os meus amigos, com a minha família. Que a gente tem que trabalhar pra viver. A gente não tem que viver pra trabalhar. E eu reconheço um pouco que no momento eu tô vivendo pra trabalhar. Eu tô trabalhando e o trabalho me consome, eu fico cansado, então eu fico em casa o dia inteiro, não tô tendo tempo pra nada, não tenho tempo pra, sabe, ir na casa da minha mãe, sabe, que já fazia muito tempo que eu não ia na casa da minha mãe. Eu fui na casa da minha mãe recentemente no aniversário do meu sobrinho, e eu vou, tipo assim, tipo, eu ia pelo menos umas 2 vezes no mês, sabe, ou mais, na casa da minha mãe. Se eu for uma vez no mês é muito. Então, assim, agora. Então, eu acho que a mensagem principal que eu peguei do filme, que me fez pensar um pouco sobre a minha vida, e eu quero trazer essa reflexão aqui pra vocês, é justamente essa, sabe? Saia um pouco da rotina, vá com seus amigos ali na esquina, bater um papo, num barzinho, numa pizzaria, num restaurante, na rua, sabe? Vá curtir um pouco a sua companhia, faça passeios onde a intenção do passeio seja você ou seus amigos que vão com você, sabe? Onde você vai ter esse momento pra você, porque eu acho muito importante a gente ter um momento pra gente também, sabe? Porque às vezes a gente se doa muito pro outro, a gente pega muito problema dos outros e transfere pra gente, aquilo vira um fardo pra gente. Ou também a gente trabalha muito e vive cansado e não tem tempo pra nada. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? E eu falo a gente porque eu tenho que fazer isso, porque é uma coisa que eu não faço, não ando fazendo. Eu preciso ter esse momento pra mim, onde eu vou viver a minha vida de uma forma onde eu tenha tempo pra mim, sabe? Eu tô chegando aqui nos 30, faço 30 esse ano e eu vejo muito que minha vida não é bem aquilo que eu pensei que seria quando eu iniciei meus 20. Confesso isso, sabe? Eu tô num caminho bem diferente do que eu pensei de como eu ia estar a vida quando eu tivesse beirando 30. Para o bem ou para o mal, tá bem diferente daquilo que eu imaginei pra mim. Mas a vida é isso, né? A gente, como eu falei, a gente não tem controle 100% da nossa vida. Coisas vão acontecendo, caminhos vão se abrindo pra gente, onde vai levando a gente pra determinados pontos que a gente não imaginava. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu trabalharia em hospital. Hoje em dia, tô trabalhando em 2 hospitais, sabe?
Então, quando eu iniciei meus 20, eu pensei que minha vida ia estar de um jeito que hoje em dia não tá. E por mais que pareça um pouco frustrante isso, ao mesmo tempo, eu paro pra analisar que eu tô beirando 30 e eu tenho muita coisa na minha vida, eu conquistei algumas coisas na minha vida que gente da minha idade talvez não tenha, talvez almeje isso que eu tenho hoje. Só que pra mim, hoje em dia, como não foi aquilo que eu imaginei, é um pouco frustrante, é um pouco... Eu sinto que não é o suficiente. Acho que as pessoas sentem isso um pouco no decorrer da vida, né? Você tem uma vida ali onde você não tá 100% satisfeito com aquilo. Eu acho válido também, sabe? Até porque isso te dá a motivação pra conquistar e ir atrás de outras coisas, né? Então, a mensagem de hoje é essa, tá? Vá assistir o filme. É um romancezinho gostoso. É um romance bacana. E eu acho que essa foi a mensagem que eu peguei do filme, sabe? Talvez você assistiu esse filme e ele não tenha conversado com você do jeito que conversou comigo. E é bom também, é válido também, sabe? Mas ao mesmo tempo, pensa nas coisas que eu falei e veja se faz sentido pra você, sabe? Se faz sentido, me diz aqui nos comentários. Se não faz sentido, eu tô ficando doido, fala aqui também. Vamos conversar um pouco, sabe? E é isso, sabe, que eu tinha pra falar aqui sobre esse filme, tá bom? Bom, gente, então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, né? Onde eu não tô falando de série, eu não tô falando de filme, quer dizer, eu tô falando de filme, mas eu tô falando um pouco mais de áreas pessoais do que necessariamente do filme. Então, mas é isso, gente. Me diz aí o que vocês acharam, tá bom? Beijão e tchau, meu povo.